aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do canal Aprendizado Fácil. Hoje estamos verificando as funções PROC-V e PROC-H. Antes de mais nada, deixe aquele like, compartilhe o vídeo e você que não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações do sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos lá? As funções PROC-V e PROC-H são de pesquisa e referência utilizada para localizar um valor desejado em uma tabela. Sendo que a PROC-V procura na vertical, em uma coluna, e PROC-H procura na horizontal, em uma linha. Para melhor fixação, vamos ver os seguintes exemplos. Então, exemplo do PROC-V. Temos aqui uma tabela de produtos que constam em uma padaria. Temos nessa tabela o código, a descrição, valor e peso. Tá? Para os clientes é informado somente o código. Tá? Então, o consumidor 1, ele consumiu os seguintes itens: o 3, 7, 9, 11, 19. E o consumidor 2, ele comprou os seguintes itens, né, com os códigos 20, 18, 8, 10, 1, 2. Tá? Então, como que nós vamos identificar a descrição, o peso e o valor desses códigos, né? Com a tabela referência e a função PROC-V. Então, é igual PROC-V abrindo parênteses, como dito nas aulas anteriores, o Excel já identifica o que ele quer, valor procurado. No caso, é o código. Tá? Ponto e vírgula. Matriz tabela é a tabela que eu possuo. Ponto e vírgula. Tá? Nesse caso, uma coisa interessante, uma coisa importante para as funções, tanto para PROC-V quanto para PROC-H. O código ele tem que ser a primeira coluna, tá? Na função PROC-V da tabela referência. Ele tem que ser essa primeira coluna. Tá? Então, quando você vai utilizar a função PROC-V, sempre você vai tomar como referência a primeira coluna. Ok? Número, índice, coluna. No caso, o que eu estou procurando? Descrição. A descrição é a segunda coluna da minha tabela. Então, é o número 2. Tá? Aqui, procurar valores. Vou até apagar de novo, ponto e vírgula. Ó. Verdadeiro, se for correspondência aproximada. Falso, se for correspondência exata. O que é correspondência aproximada e exata? Correspondência aproximada é quando você não tem o mesmo número, o mesmo código. Por exemplo, o código não é 003, eu tenho só 3. Não é exatamente igual ao que está na tabela referência. Nesse caso, eu sempre utilizo, e o mais usual no PROC-V ou no PROC-H é o falso, devido à confiabilidade. Depois eu dou um exemplo com um verdadeiro, mas utiliza-se mais o falso para que não tenha precisão na tabela. Geralmente ela está em outra aba, etc. Então vamos escrever falso. Ok, então o código 3 é o ponto direito. Mesma coisa nós fazemos para o valor e o peso. Vamos lá, PROC-V. O valor procurado continua sendo o código. A tabela continua sendo a mesma. E o índice, ele é o número... Qual que é o índice? O peso está na quarta coluna, então é o 4. E o intervalo é falso. Vamos agora procurar o valor. PROC-V. O valor procurado é o código. A matriz tabela é a mesma utilizada nos demais itens. O índice, qual que é o número de índice? O valor está na coluna 3, aqui na nossa tabela, né? No caso, na coluna I aqui. Então é 3. Falso.
Bom, agora podemos puxar para baixo essa linha e completar, verificar os demais descrição, peso e valor dos demais códigos. Porém, o que é importante no PROC-V, tá? E no PROC-H. Ou em qualquer fórmula que você puxar para baixo. Tá vendo aqui que você tem uma tabela? Se você puxar essa fórmula para baixo, a tabela, se não estiver fixada, ela também vai andar para baixo, tá? Então você tem que pegar e fixar com F4, selecionando então a tabela e clicando em F4 você fixa a matriz tabela, tá? E podemos puxar para baixo dessa forma. Aqui não tem valor, né? Então, se eu colocar qualquer valor aqui, por exemplo, o 13, ele já me traz o que é o código, tá? Mesmo para o consumidor 2. Podemos copiar e colar para baixo. Beleza. Então já identificamos quais são os itens consumidos, né? No caso aqui, ó, o 8, panetone, tá vendo? Código 8, panetone, 500 gramas, R$8. Panetone, 500 gramas, R$8, tá? O PROC-H, eu já deixei uma tabela pronta como se fosse de uma loja de ferramentas. Então eu estou querendo descobrir o corredor, fileira e gaveta desses itens: parafusadeira, martelo, alicate, trena e régua. Utilizamos a função PROC-H. PROC-H, o que eu estou procurando é parafusadeira. A tabela eu deixei nessa outra aba aqui para você ver também que a gente pode utilizar em abas distintas, tá? Então eu aplico a tabela aqui. Como eu já aprendi, eu já vou fixar ela, tá? Qual que é o que eu estou procurando agora? É o corredor. O corredor, ele tá na quarta fileira e falso, tá? Então, parafusadeira está no corredor C. Aqui eu posso pegar, copiar essa fórmula. Agora eu quero descobrir a fileira. A fileira, ela tá na segunda linha. Então o índice que vai mudar. Só vai mudar o que? O índice. Então é a mesma fórmula, só vai mudar o que? O valor, o índice, que é 2. E a gaveta está na terceira linha. Então a fórmula também é a mesma. Então muda para a terceira. Então a parafusadeira está no corredor C, fileira 2, gaveta 2. C22. Tá. Da mesma maneira, podemos arrastar essa fórmula para o lado. E já completou. Tá. O exemplo que eu falei que eu vou usar como verdadeiro. Tá? Por exemplo, vá que você digitou parafusadeira. Esqueceu do I. Com o falso, ele não achou. Se você colocar a correspondência por o intervalo verdadeiro, ele já achou, tá? Ele já achou aqui o corredor C. Porém, o que eu quis dizer é que eu sempre utilizei falso porque não é muito confiável. Por exemplo, se você digitar parafusa D, ele já encontrou, só que o corredor é errado. A parafusadeira não está no corredor A. Tá vendo? Então o ideal é sempre utilizar o valor falso. Tá? Sempre falso para que seja exato. Você não sabe o tamanho da tabela. Às vezes a tabela é muito grande e você tem precisão e pode confiar que o valor procurado, que o PROC-V trouxe o valor certo para você. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum comentário, uma sugestão, deixem-as nos comentários. E um forte abraço. Até mais.